ferramentas da qualidade, elas não são oriundas da saúde, tá? As ferramentas da qualidade, elas vieram lá da indústria, lá da qualidade total, enfim, tem uma história toda por trás. E existe uma adaptação dessas ferramentas para a realidade da saúde. Até porque a gente não tem necessidade de criar uma coisa do zero sempre, né? Na verdade, a gente precisa olhar para aquilo que dá certo, entender o que dá certo e tentar aplicar o que dá certo para a nossa realidade. Acho que essa é uma lição para a vida. Por que é importante a gente saber da origem dessas ferramentas? Porque elas não são perfeitas para a saúde. Vai ter horas que a gente vai falar assim, tá, mas essa ferramenta não consegue me mostrar tal fragilidade, tal situação. Realmente, vai ter momentos em que ela não vai mostrar. E tudo bem, porque ia ser pior ainda se não tivesse essas ferramentas junto com a gente. Essas ferramentas que eu vou discutir e os momentos em que a gente vai usar essas ferramentas, elas vêm para simplificar. Então, tudo que a ferramenta faz, a gente pode fazer sem a ferramenta. Acontece que a chance da gente se perder, não avaliar tudo o que precisa ser avaliado, demorar muito mais tempo, não chegar a uma conclusão é muito maior quando eu não tenho ali um caminho, né? E eu acho que as ferramentas da qualidade, elas são caminhos para a gente conseguir chegar no grande objetivo. Até porque a gente lida com milhares de informações, milhares de oportunidades de melhoria, de fragilidades, de riscos que precisam ser trabalhados. Então, eu não posso perder 3 horas discutindo uma condição que eu, com uma ferramenta da qualidade, consigo resolver em 1 hora. E aí, todo o processo de gestão da qualidade sempre vai cair numa ferramenta. Por quê? Essa ferramenta vai resumir, delinear, ela vai mostrar para a gente de uma maneira mais clara o que precisa ser feito, aonde estão os problemas, o que precisa ser priorizado. Nós vamos conhecer as seguintes ferramentas. A gente vai conhecer a ferramenta de Ishikawa, que é o diagrama de causa e efeito, ou o diagrama da espinha de peixe, ou o diagrama de decisão, né? O 6M, que o pessoal da indústria conhece. Ela vai ajudar a gente a pensar nos fatores que contribuíram para que aquele problema acontecesse. Ele é o chamado de efeito, né? Então, na indústria, a gente vai buscar as causas prováveis para aquele determinado efeito. Na saúde, vocês já aprenderam comigo, meus alunos queridos, que a gente não pode dizer que eu tenho uma causa para um efeito. Então, o que a gente usa? A gente usa aquelas condições que contribuíram para que aquele efeito acontecesse, aquele evento adverso, aquela falha no processo, a gente chama de fatores contribuintes. O que é aquilo? São fragilidades de barreiras, erros, aquelas falhas ativas que a gente discutiu, que contribuíram para gerar aquele evento adverso. O Ishikawa raiz, vamos pensar assim, ele trabalha com 6 grupos de fatores. O primeiro grupo de fatores é relacionado à mão de obra. E aí tem desde falta de treinamento, falta de experiência, falta de trabalho em equipe reduzida, equipe sob estresse. Então, né, como sai, por exemplo, aquelas coisas de não pagou o salário no dia que devia, e a equipe está toda sob estresse, até as condições específicas daquele colaborador que está envolvido com aquele evento adverso ou com aquele problema. Então, por exemplo, aquele colaborador está com um problema pessoal importante, ou é um colaborador que vem de vários plantões seguidos, então ele tem uma privação de sono que está comprometendo a capacidade de foco, de decisão. O trabalho que ele está executando, ele não está treinado, ele não está preparado para aquele trabalho que ele está executando. Então,
tudo relacionado à mão de obra, né? Aos trabalhadores, ao colaborador envolvido e a equipe deve estar ali relacionado dentro do grupo de mão de obra. O segundo grupo, a gente vai olhar justamente para o meio ambiente. Então, como é que aquele ambiente de trabalho está estruturado? Temperatura, iluminação, organização, barulho, se o ambiente está preparado para aquele tipo de assistência. Então, por exemplo, se eu tenho leitos suficientes, se eu tenho vagas, se eu tenho um local adequado para fazer as medicações, né? Então, o ambiente aí de trabalho, a gente vai listar tudo que pode ter contribuído naquele determinado caso, que tem a relação com o ambiente de trabalho, a gente vai listar no grupo de meio ambiente. O terceiro grupo é o grupo de materiais. O que são materiais aí puxando para a nossa área? A gente vai falar de equipos semelhantes, da mesma cor, do mesmo tipo, para dieta enteral e para medicações endovenosas, seringas que têm desvios de qualidade, ampolas que são parecidas, medicações look-alike, sound-alike. Por exemplo, aqueles frascos da menina eu não sei se vocês lembram, os frascos da vaselina líquida e do soro ao meio, daquela menina que morreu porque recebeu vaselina na veia, que eram iguais. Então, o que a gente vai olhar? Para as características dos materiais. O quarto grupo vai falar de método. Método o quê? Método é processo. Então, o processo de administração de medicações, o processo de distribuição de medicações, o processo de admissão do paciente na observação, o processo de admissão do paciente no centro cirúrgico, assistência cirúrgica dentro da sala cirúrgica, né? O cumprimento dos protocolos, tudo isso a gente vai colocar os fatores que contribuíram para aquele efeito dentro de método. O quinto grupo é o grupo de máquinas. E o que é máquina para a gente na saúde? Máquina vai ser desfibrilador, ventilador, monitor, bomba de infusão, arco cirúrgico, videolaparoscópio, bisturi elétrico, tudo o que a gente precisar para conseguir fazer essa assistência de uma maneira adequada. A gente falou de 5 grupos já. A gente falou de mão de obra, falamos de meio ambiente, falamos de material, falamos de método, falamos de máquina e tem o item de medida. E o que é isso? É mensuração. Então, número de atendimentos que eu tive naquele dia que contribuíram para aquele evento adverso, número de exames realizados que acabaram contribuindo para troca de laudos, excesso de solicitação de exames no pronto-socorro, às vezes, tá? Tudo que vai medir, não é medida em termos de interferência no problema, né? De ir lá corrigir o problema, tipo, tomar medidas. Não, é medida no sentido de mensurável, tudo que é mensurável que pode ter contribuído. Muito bem. Só que o Ishikawa raiz, a gente pode trabalhar só com ele e chuchu, vai dar super bem. Só que o Ishikawa, da maneira como ele vai servir para vários problemas dentro da organização, mas ele deixa dois grupos de fatores de fora que fazem falta. O primeiro conjunto de fatores são aqueles diretamente ligados ao paciente. As comorbidades que aquele paciente tem, a vulnerabilidade dele, os problemas com a família, né? Às vezes eles têm uma família, né, um vínculo familiar que não é bom, a gente tem uma família complicada. Isso pode sim contribuir para evento adverso ou por qualquer problema que a gente tiver na organização, tá certo? Então, vale o quê? O que a gente pode fazer? É criar mais uma perninha e fazer com que o Ishikawa tenha um sétimo grupo que
avalie as questões relacionadas ao paciente, ou a gente pode transformar o grupo de mão de obra em um grupo chamado pessoas. E aí você inclui os problemas do paciente junto com os problemas relacionados aos profissionais de saúde. Qualquer uma dessas soluções é correta, tá certo, gente? O que vale? Vale você adaptar a ferramenta à realidade da sua organização. O que funcionar para a sua organização de saúde está valendo. E não está errado acrescentar outros grupos, tá certo? Bom, eu falei que tinha mais um grupo que também não é contemplado se a gente for usar o Ishikawa raiz, tá? E qual é? É o grupo das diretrizes organizacionais. Por quê? Porque eu tenho regras de RH, eu tenho estratégias da organização, eu tenho políticas de gestão de suprimentos que podem contribuir, porque, por exemplo, pode existir, vou dar um exemplo um pouco exagerado, mas para vocês terem uma ideia. De repente, a política de compras do hospital é exclusivamente pelo preço mais baixo. E aí, o que acontece? Você não consegue eliminar fatores de risco como compra de medicações diferentes que têm a mesma ampola, que tem a ampola muito parecida. As políticas te impedem de fazer as barreiras de segurança funcionarem adequadamente. Tudo bem? Então, é legal a gente ter fatores organizacionais compostos. Tem gente que substitui a questão da mensuração por fatores organizacionais e aí colocam essas mensurações dentro do grupo de fatores organizacionais. As duas questões estão certas. Vocês podem fazer das duas formas. Mas vamos tomar cuidado, tá? O Ishikawa original tem 6 grupos e eu recomendo para vocês que não criem muito mais grupos do que esses que eu falei. Por quê? Porque provavelmente os outros grupos criados poderiam estar contidos dentro desses grupos principais. Então, se tiver que acrescentar grupo, questões inerentes aos pacientes e questões organizacionais, tá certo?